João Moreira Rato, seja bem-vindo à redação de Negócios. Foi responsável pela gestão da dívida pública no pico da crise financeira e é hoje o presidente do Instituto Português de Corporate Governance. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Governo está prestes a entregar o Orçamento do Estado para 2025. Começo por lhe perguntar o que é que considera que é indispensável que esteja nesta proposta. Leonora, primeiro agradeço o convite, a oportunidade para estar aqui e vou dar um passo atrás, não é? Eu já falei nisto noutros fóruns, mas a questão do equilíbrio das contas públicas neste momento é de alguma maneira um falso equilíbrio, porque tem sido conseguido à custa de um grande desinvestimento nos serviços públicos, não é? Vemos como está o Serviço Nacional de Saúde, vemos a incapacidade de ter professores para todos os alunos. Isso é uma coisa que veio dos governos anteriores e, por outro lado, a carga fiscal é altíssima e, portanto, temos muita gente a sair do país. Portanto, o modelo económico e social não se tem a certeza que seja viável com este tipo de orçamentos. Portanto, é o meu primeiro ponto. Portanto, eu, se tivesse que responder a fundo a essa sua pergunta, tinha que lhe dizer que, de alguma forma, tem que se repensar um bocadinho qual é a oferta do lado da saúde e da educação e dimensionar a despesa para essa oferta e, de alguma forma, também pensar como se vai financiar isso e se faz sentido que a carga fiscal seja o que é, se quer fixar em Portugal o talento e se quer criar uma economia que permita uma sustentabilidade no futuro, não é? De todo o modelo. Portanto, eu acho que essa é a primeira questão. É muito difícil este orçamento não ser um orçamento que aumente de alguma forma, traga aumentos da despesa e traga também diminuições da receita e, portanto, é o primeiro orçamento que estamos a falar desde há muitos anos, em que provavelmente, de alguma forma, pode haver um pedido dos eleitores para diminuir este superávit, ou seja, para diminuir a disciplina orçamental. Claramente tem que se dar resposta a estes problemas. Enquanto não se der, vão ser sempre uns orçamentos de penso rápido, não é? Que vão conseguindo atingir o equilíbrio. É muito fácil deixar as coisas como estão e continuar a manter o equilíbrio das contas públicas ao longo do tempo e diminuir a dívida em percentagem do PIB até 78%, como prevê o CFP no seu último relatório. Acha que o Ministério das Finanças devia ser menos ambicioso nos excedentes e na redução da dívida pública? Sim, acho que não nos podemos esquecer, mais uma vez, que este orçamento está lá, não é? O orçamento existe porque há um modelo social, não é? Que está a ser financiado, não é? Neste caso, por impostos, por dívida, pelo que seja, não é? E, portanto, não se pode perder de vista, não é? Que os eleitores escolhem o modelo que querem seguir. E o Ministério das Finanças, dentro de certos parâmetros, tem que seguir um bocadinho as indicações também políticas que os eleitores deram ao governo, não é? E, portanto, nesse sentido, há aqui, de alguma forma, há um conflito natural entre o Ministério das Finanças e o resto do governo, no sentido em que o Ministério das Finanças quer apresentar o orçamento com o melhor superávit possível, e o resto do governo quer resolver o problema na educação, quer resolver o problema na segurança, os problemas da segurança, quer resolver os problemas na educação e quer também ver se consegue fazer isso com uma carga fiscal que não empurra as pessoas para fora do país. É o primeiro orçamento deste governo, mas continuamos a falar de questões como o excedente e a redução da dívida pública. Espera uma continuidade face ao que foram os orçamentos anteriores? É o que parece que pode estar em cima da mesa, mas é muito difícil que isso aconteça. Ou seja, o que nós vemos agora é vai-se ajustando as previsões de orçamento, de crescimento, não é? O Conselho das Finanças Públicas prevê um crescimento maior para o próximo ano e esse crescimento maior permite que aumente a receita e esse aumento da receita disfarça algumas das medidas de aumento da despesa
que são, por exemplo, passa pela atualização da situação dos professores ou das forças de segurança, etc. Portanto, nesse sentido, há um espaço de manobra para manter a situação como está. Eu acho que a prazo pode nos levar a continuar a manter uma situação relativamente insustentável em termos dos serviços públicos. Não é? Já vem também do governo anterior, mas um dos contributos será certamente o rating A que Portugal ganhou. Agora também o BCE começa a descer juros. A Europa parece estar a passar ao lado de uma recessão. De que forma é que estes fatores vão ajudar nesta missão de reduzir a dívida pública? Eu acho que neste momento existe espaço para se ir reduzindo a dívida pública, não é? Porque todas as diferenças que existem entre o crescimento nominal do PIB e os juros que se pagam nessas dívidas públicas, mesmo que não exista superávit, reduz a dívida pública. Portanto, pode haver algum déficit e a dívida pública em percentagem do PIB reduz. Portanto, há algum espaço de manobra aqui. O facto da situação europeia poder ter um impacto positivo no crescimento pode também ainda dar mais algum espaço. Agora, tudo vai incidir na resolução deste problema, que é a questão de como usar este espaço de manobra para reequilibrar o modelo económico e social, ou se este espaço de manobra não é suficiente para se poder aliviar a carga fiscal, para se poder resolver o problema dos serviços públicos. Falávamos da dívida pública e é inevitável falarmos do contributo que as famílias têm para o financiamento do Estado. Espera que haja mudanças neste tema do contributo das famílias para os produtos de poupança do Estado, como é o caso dos certificados? Eu acho que os certificados desempenham um papel, não é, no financiamento do Estado, não é? Na parte, desde que tenha uma proporção relativamente à volta de 15% da dívida total. Eu acho que devem ser geridos de uma forma regular ao longo do tempo. Se formos ver aqui o gráfico das emissões dos certificados de Forro, o que aconteceu o ano passado é uma pura aberração, não é? Em que de repente temos um aumento brutal das emissões de certificados, quase que não se emitem obrigações de tesouro ou títulos de dívida alternativos, e de repente trava-se a fundo e portanto temos assim um monte, um Everest de emissão de certificados de Forro que não é consistente ao longo do tempo. A boa gestão da dívida diria que este nível de emissões é mantido consistente ao longo do tempo, mantendo dentro de uma margem de segurança em que representam não muito mais do que 15% mas é uma boa gestão a passar deste Everest, como dizia, para resgates? Não, é sinal de uma má gestão. Ou seja, se a gestão tivesse sido bem feita, não tinha havido o Everest e não teria havido resgates a seguir. Ou seja, tinha-se mantido um produto com um montante de emissão relativamente mais estável possível ao longo do tempo, que fosse tão interessante agora como era interessante há um ano. O que acontece é que agora não é nada interessante e há um ano era interessantíssimo. E o Ministro das Finanças já falou em algumas mudanças que ainda não sabem bem como é que vão funcionar. Que mudanças é que considera que seriam necessárias para tornar este produto mais atrativo sem criar um novo Everest? Portanto, para estabilizar um pouco o que são as subscrições e os resgates? Era tentar desenhar o produto, tentar desenhar o produto de maneira que satisfaça uma procura constante ao longo do tempo, não é? Isso não é muito difícil de fazer. Quando nós estávamos no IGCP e relançámos os certificados da Forro, nós fizemos, na altura, a equipa, os técnicos do IGCP, fizeram uma ótima previsão de qual é que ia ser a procura por aquele tipo de produto.
Portanto, existem mecanismos e os técnicos sabem bem estudar a situação de mercado para desenhar um produto e prever exatamente qual vai ser a procura por esse produto. E, portanto, todos os instrumentos estão lá para que a gestão deste produto possa ser bem feita e não aos repelões. Não é? Há também produtos que têm estado adormecidos, como é o caso das OTRV. Faz sentido recuperá-los? Eu penso que, em termos do retalho, acho que faria sentido voltar também a recuperar os certificados de tesouro, porque têm montantes, têm maturidades fixas e têm taxas fixas. Portanto, têm a previsibilidade que o Estado necessita para gerir a sua dívida. Quando eu digo que os certificados da Forro não deviam ser uma proporção muito grande da dívida pública, é porque os certificados da Forro têm reembolsos que são, de alguma forma, imprevisíveis, como se está a ver agora. Isso cria um problema para o Estado? Isso cria um problema, porque o Estado pode ter que estar quando tem reembolsos, pode ter que estar a refinanciar esses reembolsos com emissões de dívida. Se não tivesse bom acesso ao mercado, estaria obrigado a usar outros tipos de dívida para tomar a posição dos certificados da Forro, e isso não seria bom. Que outras medidas é que considera, quer sejam fiscais ou de outro tipo, que fariam sentido em termos de estímulo à poupança e ao investimento das famílias? Sim. Eu acho que tudo o que seja estímulos à poupança de longo prazo, acho que é muito importante. Acho que também é importante criar essas condições para que haja um mercado real e concorrência nos produtos de poupança, para que os aforradores possam escolher entre vários produtos, não é? E não fiquem dependentes da oferta de um ou de outro, de uma ou de outra instituição, não é? E por isso é bom que haja concorrência mas é muito a fiscalidade nos produtos a longo prazo também desempenha um papel muito importante, não é? É demasiado pesada. Eu penso que poderia, se quer incentivar a poupança, deveria provavelmente aligeirar a fiscalidade nesses produtos a longo prazo, como havia no passado, quando foram desenhados os PPRs, não é? Mas, mais uma vez, devia-se assegurar que os aforradores não ficam na mão de quem lhes forneceu o produto, não é? Ou seja, se quiserem sair do produto, podem escolher outro produto. Quando escolhem um produto, tem uma panóplia diferente de produtos e de fornecedores para que os produtos sejam interessantes. Veja bem, eu na minha experiência pessoal, tenho um PPR em Portugal e tenho produtos similares em Inglaterra. A performance dos meus produtos ingleses pode ser coincidência, mas é muito melhor do que a dos PPRs portugueses que eu tenho. E isso faz muita diferença. Há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a minha poupança em Inglaterra multiplica. Em Portugal é difícil, não é? Por exemplo, facilitar a transferência de produtos, por exemplo, é algo que os fundos de investimento pedem muito, não é? Que uma pessoa possa mudar ou de fundo, de estratégia de investimento ou de instituição financeira, sem fazer o resgate e sem pagar os impostos correspondentes. Isso era uma das formas que via de aumentar a concorrência? Sim, por exemplo, a poupança, quando se transfere, se a poupança fica em poupança, no mesmo tipo de poupança, e se transfere de uma instituição para outra instituição, não há razão nenhuma para, nesse caso, perder-se o benefício fiscal, por exemplo. João, estamos perto do fim do nosso tempo, mas gostava de lhe perguntar ainda se vê risco político em torno deste orçamento e se é um problema. Eu penso que é um problema no sentido em que a estabilidade de políticas é muito importante. Mesmo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, não é? Houve muita instabilidade de políticas, não é? Criam-se muitos impostos novos, substituem-se por outros, acabam-se com regimes, substituem-se por outros regimes, e isso só faz com que seja mais difícil para os investidores tomarem decisões, não é? Para os consumidores, para os investidores, para os aforradores tomarem decisões. Portanto, estabilidade
nas políticas é muito, muito importante. Portanto, devia haver de alguma forma, e idealmente deveria haver, mas não sei se é possível, que ao centro houvesse um certo consenso à volta de certas políticas, que são políticas para atrair investimento, são políticas para incentivar a poupança, são políticas de investimento imobiliário, o que seja, não é? Que são decisões que são importantes e que vão ser tomadas pelos agentes e que têm que ter a certeza que as regras não vão mudar a meio do período em que eles tencionam ter esse investimento. João Moreira Rato, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo.